Olá, meu nome é Matheus Prates, eu sou orientado pelo professor Cleiton Lopes Aguiar e hoje eu vou apresentar parte do meu projeto de mestrado, que é intitulado Investigação dos ritmos circadianos, sono e padrões oscilatórios e um modelo experimental para sintomas não motores da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, acometendo mais de 7 milhões de pessoas, com uma estimativa crescente para os próximos anos. Ela é classicamente conhecida pela neurodegeneração da via nigra estriatal, que são projeções dopaminérgicas que saem da substância nigra e inervam o estriado, e pela presença de sintomas cardinais como rigidez postural, tremor basal e bradicinesia. A principal causa associada é a aglomeração da alfa-sinucleína nas células nervosas, que em última instância induz processos oxidativos e morte neuronal. Mas, além desses sintomas motores, diversos sintomas não motores, incluindo alterações de sono e ritmo circadiano, também estão presentes na progressão da doença, possuindo uma alta prevalência e podendo preceder até 2 décadas o início dos sintomas motores. E, embora exista esse link entre perturbações circadianas e a doença de Parkinson, mais investigações são necessárias para determinar se essas alterações no ciclo sono e vigília é um fator secundário dos sintomas motores ou um fator que contribui para a patogênese da doença. Então, com isso, o nosso objetivo geral é avaliar se a lesão bilateral da via nigra estriatal é suficiente para reproduzir essas alterações no ciclo sono e vigília observado em pacientes com a doença de Parkinson e uma fase prodrômica da doença. De maneira específica, a gente vai buscar induzir o modelo utilizando a neurotoxina 6-hidroxidopamina para fazer essa lesão bilateral. Avaliaremos os sintomas motores que esse modelo pode apresentar. Vamos investigar também se as alterações agudas no ciclo claro e escuro eles vão impactar nos ritmos circadianos dos animais e investigar possíveis alterações eletrofisiológicas de sono no modelo. Para isso, a gente utilizou 12 ratos Wistar macho, fizemos a infusão da 6-hidroxidopamina de maneira bilateral no estriado dorso-lateral e também fizemos os implantes de eletrodos de maneira crônica nesses animais. 2 semanas após a cirurgia estereotáxica, a gente fez as avaliações comportamentais. O primeiro teste comportamental realizado foi os testes de ciclo circadiano, na qual os animais eram mantidos por 3 dias consecutivos em uma caixa customizada acoplada a um sensor PIR. No primeiro dia, os animais eram mantidos no ciclo claro e escuro, como habituados no biotério, e logo em seguida eles passavam por 2 dias consecutivos em escuro total. Na terceira semana, os animais eles eram registrados eletrofisiologicamente durante a fase clara, ou seja, durante o período de sono desses animais, e na quarta semana a gente fez uma avaliação motora desses indivíduos através do Open Field, na qual a gente avaliava o deslocamento espontâneo, ou através do footprint, na qual a gente fazia uma avaliação de marcha desses animais. Através de uma avaliação por ANOVA, a gente não viu uma diferença significativa entre os grupos do deslocamento ao longo do tempo, assim como a gente também não viu uma diferença entre a distância total, a velocidade média, o tempo total em movimento e o tempo total parado entre os grupos. No footprint, a gente faz uma avaliação tanto horizontal quanto vertical da passada dianteira ou traseira dos animais, e como é possível ver nos gráficos ao lado, a gente também não encontrou nenhuma diferença significativa. Com isso, a gente pode concluir que a lesão bilateral parcial nesse modelo não é capaz de gerar nenhuma alteração motora robusta. Para os testes circadianos, a gente fez uma avaliação em uma estatística circular, na qual nos demonstra a atividade espontânea dos animais ao longo das 24 horas. Em vermelho, a gente tem um vetor resultante dessa atividade, na qual a gente consegue mensurar tanto o ângulo desse vetor resultante, que nos diz o período preferencial de atividade, quanto o tamanho do vetor, que vai nos dizer o quão coeso essa atividade vai estar em um determinado período específico. De maneira complementar, a gente fez a análise cumulativa dessa atividade locomotora e também através de uma ANOVA de 2 vias. No primeiro dia, em que o animal era mantido no período claro e escuro, a gente não vê uma diferença entre os grupos, seja na estatística circular ou nas demais. No primeiro dia, em escuro total, a gente vê que nas primeiras 12 horas, que seriam os períodos inativos dos animais, eles passam a apresentar uma atividade um pouco maior do que era visto anteriormente, isso tanto para o grupo controle quanto para o grupo Parkinson. Porém, quando a gente faz uma comparação entre os grupos, não há uma diferença significativa, o que fica visível na semelhança do CDF
Porém, a nova, ela testou uma diferença no fator interação entre os dois grupos. Quando a gente avalia o terceiro dia, que é o segundo dia em escuro total, a gente vê que o grupo controle ele apresenta uma homogeneização da sua atividade locomotora nas 12 horas ativas desses animais, enquanto o nosso grupo Parkinson ele apresenta uma redução da atividade no final desse período, o que fica bem visível no plot do CDF. E aqui, apesar da nova não ter encontrado uma diferença significativa no fator interação, é possível ver também essa redução da atividade. Quando a gente compara as primeiras 12 horas de cada um dos dias analisados, a gente consegue ver, comparado ao primeiro dia, que tanto o grupo controle quanto o grupo 6-hidrox, eles apresentam um aumento da atividade nessas 12 horas que seriam os períodos inativos. Além disso, quando a gente avalia as últimas 12 horas, que seriam os períodos de atividade desses animais, a gente consegue observar uma tendência de redução da atividade nos dois grupos, porém, apenas o grupo 6-hidrox apresentou uma diferença significativamente menor do que comparado a ele mesmo no primeiro dia. Dessa maneira, é possível ver que, mesmo de maneira aguda, alterações no ciclo claro e escuro é capaz de impactar no ritmo circadiano desses animais modelo para a doença de Parkinson. Para o registro de sono, a gente faz a classificação em épocas de vigília, sono não REM e sono REM. E como é possível ver nesse gráfico ilustrativo, os dois grupos eles apresentam um perfil de distribuição de cada uma dessas épocas muito similar, o que é corroborado quando a gente faz a estatística, na qual a gente não encontrou nenhuma diferença significativa entre os grupos, e quando a gente avaliou o tempo total despedido em sono, ou seja, em sono não REM e sono REM somados, a gente também não viu uma diferença significativa entre os grupos, apenas nessa sexta hora quando a gente faz uma estatística de maneira isolada. Além disso, a gente fez uma avaliação do número de transições que esses animais poderiam apresentar em cada um desses estados para uma avaliação de fragmentação de sono. Como é possível ver nesse gráfico ilustrativo, os animais eles apresentam um perfil de transição bem similar, e isso também é corroborado quando a gente faz a estatística, de maneira que não houve uma diferença significativa entre os grupos no número total de transições ou nesse número total de transições ao longo do tempo. Quando a gente faz uma avaliação do perfil oscilatório que esse registro apresentou, a gente vê que, especialmente na faixa de frequência em θ e gama, é possível ver que há uma certa diferença entre os grupos em cada um dos estados, e quando a gente passa para a avaliação estatística, a gente vê que as oscilações θ elas têm um aumento no grupo 6-hidrox durante os estados de vigília e de sono não REM, e uma redução tanto na faixa de gama baixa quanto na faixa de gama alta para todos os três estados. E com isso, é possível observar que esses animais com lesão bilateral parcial, eles apresentam um aumento das oscilações θ, uma redução das oscilações gama, sem alterar os padrões de sono durante essas análises na fase clara. Partindo brevemente para a discussão, a literatura demonstra uma associação entre dopamina e diversos núcleos envolvidos em processos circadianos. Inclusive, no estriado, há alguns trabalhos que demonstram uma associação entre receptores dopaminérgicos e a modulação de genes clock. Além disso, foi possível ver que esses animais modelo com lesão bilateral parcial, eles apresentam uma alteração circadiana quando expostos a escuro total, o que vai de encontro com trabalhos já publicados na literatura em camundongos, que também fizeram a lesão bilateral parcial e demonstraram uma redução da atividade locomotora dos animais durante a fase escura e uma disrupção do seu ciclo circadiano quando expostos a escuro total. Em relação às oscilações gama, o nosso trabalho demonstrou uma redução das oscilações, e isso também foi visto em outros trabalhos em camundongo, na qual em 2023 também foi demonstrado em um trabalho em camundongos com lesão unilateral uma redução das oscilações gama durante a vigília e durante o sono REM. Além disso, em um trabalho in vitro, também foi demonstrada uma redução das oscilações gama em um modelo de lesão bilateral parcial. E esses achados eles vão de encontro com o resultado encontrado anteriormente no nosso grupo de pesquisa, que utilizou esse mesmo modelo no protocolo de Barnes-Mays, e foi demonstrada uma redução da persistência da memória nesse modelo. E é sabido na literatura que as oscilações gama ela têm uma associação com processos cognitivos, o que pode estar correlacionado com esse achado no teste comportamental. Com isso, eu gostaria de agradecer ao LANEC, ao grupo do professor Vinícius Ribas e a todas as agências financiadoras que possibilitaram a execução desse projeto.